minha casa já estava uma zona, minha mulher já deu o ultimato, falou, ou você arruma isso aqui ou não dá para a gente ficar. Automaticamente, o que a gente fez? Nesse processo, o cursinho foi crescendo, e aí no imóvel novo que a gente estava, que era mais espaçoso e tudo, a gente já separou uma sala de impressão. Aí nesse momento eu já tinha ali umas 8, 10 impressoras. Das pequenininhas? Das pequenininhas, sempre as HPzinho. HPzinho. Então, eu já tinha um funcionário dentro da escola que ficava só por conta de ficar imprimindo o dia inteiro. Então, a gente programava o material do ano e ficava ali imprimindo. Então, assim, virou um setor estratégico da minha escola. Legal. Né? Assim, era algo que a gente não abria mão. Então, ali a gente montou uma estruturinha, ficava um servidorzinho ali de impressão, tocando as máquinas todas, e assim a gente fez. Aí, consolidou, deu muito certo. Em 2011, se não me engano, 2011 ou 10 ou 11. Uma dessas escolas de uma cidade vizinha fez contato e falou, pô, você conseguiria fazer pra gente? Então eu falo que ali foi a primeira venda da Casa da Gráfica sem ter ideia de que a Casa da Gráfica nem existiria. Nome Casa da Gráfica. Não, nem sonhava com isso. Então a gente simplesmente terceirizou uma impressão. Você imprimiu para eles. Imprimimos para eles. E aí tem coisa, Marcelo, que hoje para mim é muito claro de olhar para trás e falar assim, pô, o seu grande propósito sempre foi a educação. Por melhor que fosse o meu cursinho, ele era de fato muito bom, a gente aprovava muito, era muito legal. A diferença que eu fazia, o impacto que eu gerava na educação com a escola, ele era pequeno perto do impacto que eu poderia gerar com o entendimento que eu tinha dessa solução que eu fiz para mim mesmo. E aí eu acho que eu não enxergaria isso sozinho, e aí tem hora que vem Papai do Céu e dá um empurrãozinho, né? Sim. Porque aí no final de 2011, segundo semestre de 2011, uma grande rede da região ali, pode falar nome à vontade. Pode, à vontade. A rede Apogeu, que é uma das grandes redes de ensino do interior do Brasil, assim, hoje eles têm aí, eles devem bater mais de 6 mil alunos, são bem grandes. Na época, ele estava alavancando e ele me fez uma proposta para comprar o meu curso. Ah, cara, é uma boa proposta. E você falou assim, pô, ficou balançado. Exatamente. Viu a possibilidade de ir pelo outro caminho. Quando chegou a proposta, você leva um susto, né? E aí a gente conversando e tudo, eu falei, cara, acho que faz muito sentido a gente vender o curso e seguir com a solução que a gente fez para nós, expandindo isso para o setor educacional como um todo. E aí na negociação foi o que eu botei como condição. Eu falei, você pode, eu te entrego a chave com tudo. A salinha de impressão vem comigo. Caramba, e aí você começou a atender eles nesse primeiro momento com o material de deles? De imediato, não. Porque eles eram muito grandes, não assim, tinha nem perto como atender, do que era a né? minha estrutura. Mas assim, ele foi certamente uma das alavancas que a gente usou para conseguir crescer mais. Porque aí o que acontece? A gente fecha o negócio no final de 2011 e no início de 2012 nasce a Casa da Gráfica. Por que o nome? O nome vem pelo seguinte, porque quando eu vendi, eu falei, pô, vou receber um bom dinheiro agora, vou investir. Só que o que acontece? Educação, escola, tem uma particularidade grande que é a seguinte, grande parte do custo, grande não, assim, a imensa maior parte do custo de uma escola é mão de obra. Sim. É professor. Tem escolas que chegam a bater 80% do faturamento com o professor. Então, o que acontece? A gente tinha muito professor. Por isso que o pessoal que acompanha aí certamente já ouviu alguma história Brasil afora. Quando uma escola fecha, a coisa mais normal é ela fechar e deixar todo mundo na fila para receber e não pagar ninguém. Caramba. Porque é muito professor. Então, o custo para encerrar uma escola é altíssimo. É altíssimo. E eu falo que assim, o período que a gente empreendeu na educação assim com o integral foi um período sensacional de aprendizado pra caramba, mas assim, eu não era um empresário naquele momento, eu era um professor que investia tudo nisso, acreditava muito, criativo, mas eu não era um empresário, um gestor de empresa. Então, quando eu vendi, eu falei, entrou um dinheirão. Quando a gente foi ver o custo para fechar, aquele dinheiro ia todo embora. A gente acertou com todos os professores. Eu falei, eu não abro mão disso. Né? Os professores eram amigos, então a gente fez o encerramento de um por um, pagou todo mundo certinho. Então o dinheiro foi todo embora. Na venda do cursinho? Da venda do cursinho.
E nessa proposta da venda não foi conversado a respeito disso? Eu não teve ideia, eu né? não fiz esse cálculo Caramba, aí. o dinheiro foi todo. Foi todo embora. Aí você falou, agora é isso aqui. Porque aí a minha ideia era a seguinte, pô, eu fecho o dinheiro que fica, eu abro um ponto comercial Sim. legal, com essa estrutura, vou atender a escola e atendo também a clientela de varejo. Sim. E aí eu não tinha dinheiro para isso. Então o que a gente fez? Ao invés de buscar um ponto comercial, eu aluguei uma casinha num bairro, um aluguel bem baratinho, e adaptei a casa. Então fiz um quarto de impressão, outro quarto de manutenção, a sala era de acabamento, a cozinha era estoque, eu fiz toda uma adaptação na casa. E aí a gente buscando um nome, eu falei, pô, a gente adaptou uma casa, vai chamar a Casa da Gráfica. Legal. Aí, tipo, onde você vai? Eu vou lá na Casa da Gráfica. Você me mostrou a primeira logo lá, Te mostrei. bonita, né? Nossa.